Fala, doutores! Daniel, professor de Física da mentoria aqui. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um modelo de questão de física que é muito cobrado na prova do Enem. Esse modelo exige interpretação gráfica e identificação dos fundamentos da ondulatória. Então aqui você precisa identificar período, frequência, comprimento de onda, amplitude dentro de um gráfico da ondulatória. Então, cara, duas habilidades que são essenciais, cruciais você saber até a prova do Enem. E a gente começa mostrando aqui um formato, um modelo de questão que apareceu no Enem 2016, no Enem segunda aplicação, que foi o modelo de questão do eletrocardiograma, certo? Nessa questão, o indivíduo trouxe para a gente, olha só, um gráfico com os batimentos cardíacos, com a frequência cardíaca desse indivíduo, falou para a gente que os limites de uma frequência cardíaca normal era estar entre 100 a 60, ou melhor, de 60 a 100 batimentos por minuto, e perguntou para a gente, ao analisar esse gráfico, como é que estava classificado os batimentos desse indivíduo. Acima do normal, normal, abaixo do normal, como é que a gente classificaria isso? Então vamos lá. Nesse vídeo a gente vai interpretar aqui esse gráfico e mostrar para vocês outros modelos parecidíssimos com esse que já apareceram. Vamos lá? Olha só. Aqui a gente vai deixar claro, né, que a questão falou para a gente que um ritmo cardíaco normal de um indivíduo é aquele ritmo que vai de 60 a 100 batimentos por minuto. E olhando para esse gráfico, você tem que dar atenção para um ponto muito importante. O quê? O eixo X. Perceba que no eixo X a gente pode encontrar aqui uma unidade de tempo ou uma unidade de comprimento. Perceba que quando ele deu para a gente unidade de tempo, a distância entre dois picos consecutivos, certo? Aqui nesse nosso papel milimetrado, vai nos mostrar o período, o tempo necessário para completar uma oscilação. Então perceba que ele deu para a gente aqui, ó, no eixo X, tempo, né? Então se eu tenho dois pontos consecutivos das cristas dessa onda, isso aqui é o meu período, certo? O tempo necessário para completar uma oscilação. Mas perceba que o que a gente vai estudar aqui está em função da frequência cardíaca. Imagina, como é que eu vou relacionar o período com a frequência cardíaca? Muita gente já tem isso decorado, né? Que período é o inverso da frequência, a frequência é o inverso do período. Mas lembra que a teoria de frequência é justamente o número de oscilações que você faz por tempo. Seja uma onda, seja o batimento cardíaco. Perceba que o seu coração, né, ele oscila diversas vezes por um intervalo de tempo. Então isso aqui seria justamente a teoria da frequência. Imagina onde é que isso entra o período aí. Vamos lá. Se por acaso eu coloco o número de oscilações como sendo 1, eu fiz só uma oscilação, perceba que o tempo para uma oscilação é justamente o meu período, né? Então, por esse motivo, o pessoal associa que a frequência é inversamente proporcional ao período, mas isso aí é uma condição específica para uma oscilação. Mas guarda essa informação, tá? A frequência é justamente o inverso do período. Aí vamos lá. Para a gente encontrar a frequência, é só pegar o período, certo? Que é o tempo necessário para completar uma oscilação e você encontrar a frequência cardíaca. O que é que eu dou de dica aqui para você? Tomar muito cuidado com esses papéis milimetrados, tá? Perceba que o período, o tempo, né, ele começa a ser contado aqui, ó, em 1.2, certo? E vai até a 3.0. Então, de 1.2 até 3.0, a gente tem um tempo de uma oscilação de 1.8 segundos, certo? Então perceba que para uma oscilação a gente levou 1.8 segundos. Aí o pessoal vai tipo falar, pô, Daniel, agora ficou difícil, né? Como é que eu vou dividir 1 por 1.8? É um cálculo muito complexo de fazer. Mas calma aí. Isso que a gente vai encontrar nessa divisão é a frequência de batimentos por segundo, tá? É o BPS. Então a gente vai ter 1 sobre 1.8 BPS, batimentos por segundo. Mas perceba que as nossas medidas de referência estão para minuto, batimentos por minuto. Então o que a gente faz? A gente multiplica esse valor aqui, ó, justamente por 60, certo? Por 60, acabou. Aí vai ficar muito mais fácil fazer essa divisão. Por quê? Porque eu posso multiplicar todo mundo aqui por 10 em cima e embaixo, de forma que aqui fique 10 e aqui fique 18, certo? E avaliar que o 60 ali, né, ó, seria 6 vezes 10 vezes 10, e 18 seria 6 vezes 8 vezes 2, né? 8 vezes não, perdão. 6 vezes 2, né? Ó. Concorda comigo? Que 6 vezes 2, rapaz? 6, 9 vezes 2. Pronto. 9 vezes 2 seria 18. Aí, se eu pego aquele 6 ali,
eu posso fatorar mais ainda. 3 vezes 2 vezes 10 vezes 10. E lá embaixo, 3 vezes 3 vezes 2. Então dá pra gente cortar muito rápido aqui, ó. 3 com 3, 2 com 2. Ficou 100 sobre 3, ó. 100 sobre 3. E a gente conta aqui um valor aproximadamente de 33 batimentos por minuto, né? Ó. Então, com base nessa análise gráfica, a gente concluiu que os batimentos, ali, a frequência cardíaca desse indivíduo seria aproximadamente 33 batimentos por minuto. Perceba que esse valor está bem abaixo do quê? Dos limites de referência de uma pessoa normal. Então, a gente colocaria aqui nessa nossa resposta um valor abaixo do valor ideal. Beleza? Então, a gente revisou aqui detalhes que você precisa tomar cuidado. Primeiro, a informação se no eixo X nós temos tempo ou algo relacionado a comprimento. Porque a partir disso, a gente vai decidir se teremos um período ou um comprimento de onda nessa medida de uma oscilação. Beleza? Segundo ponto, tomar muito cuidado com o papel milimetrado. Porque o valor, né, do início da contagem, ele pode não começar por um valor inteiro. Ele pode começar por um valor quebrado ali. E terceiro ponto, né? Lembrar que para batimento por minuto, ao invés de ser batimento por segundo, você precisa multiplicar ali por 60. Beleza? Esse aqui é um modelo de questão muito importante que a gente precisa dominar antes de chegar na prova. Mas, Janel, você já caiu outras vezes? Com toda certeza. Eu mostrei aqui para vocês a questão do Enem 2016, segunda aplicação. Mas vamos lá. Se a gente for passar aqui para um outro Enem, para o Enem, olha só, 2021, olha o gráfico de novo aqui aparecendo. Dessa vez ele não pediu nada interpretativo, né? Ele deu para a gente aqui basicamente o gráfico e pediu a frequência dos batimentos por minuto. Vamos fazer essa questão? Você vai perceber que é a mesma forma que a gente vai resolver. Vamos lá, entrar aqui dentro do nosso slide e tá aí o gráfico. O que é que a gente vai fazer? Primeira coisa, avaliar se no eixo X eu tenho comprimento ou tempo. Tem tempo. Então, se eu tenho tempo, perceba que essa medidazinha entre dois picos consecutivos vai ser o meu período, né? Ó. O que é período mesmo? É o tempo necessário para completar uma oscilação. E a gente já falou, né, que a frequência é o número de oscilações por intervalo de tempo, mas se eu medir uma oscilação, o tempo vai ser de um período. Não é isso? Perfeito. Então, se eu tenho aqui, ó, um tempo de quantos segundos? Vamos ver. 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1,0. O período de 1 segundo, perceba que 1 por 1, frequência vai ser 1 batimento por segundo. Mas, Daniel, não é 1 BPS, não é 1 Hz. Seria por minuto. É só multiplicar isso por 60. Então, a frequência cardíaca do indivíduo é 60 batimentos por minuto. Certo? A gente já marca aqui na questão, ó, alternativa da letra B, certo? Então, tomando esses cuidados que a gente teve, de novo, interpretar o que está no eixo X, para saber se a distância entre dois picos consecutivos é um período ou um comprimento de onda, lembrar de transformar de BPS para BPM, então tem que tomar cuidado. Mas vamos lá, é comum esse modelo realmente? Cara, muito comum, de novo. O estudo, quando a gente fala sobre interpretação gráfica e fundamento da ondulatória, é um assunto extremamente recorrente para a prova. E para você não pensar que isso aqui foi sorte, né? Caiu 2 vezes, é como se fosse uma coisa aleatória, não. Olha só, Enem 2017, cai de novo uma questão que você precisa analisar aqui, ó, a frequência de oscilação do circuito elétrico. Cara, podia ser frequência cardíaca, mas ele trouxe aqui frequência do circuito elétrico. Tem uma diferença de potencial, como nos outros gráficos tinha, ó, frequência de potencial, tensão, no caso aqui também, né, diferença de potencial, e mostra pra gente o tempo no eixo X. Então perceba que a distância entre dois pontos consecutivos vai ser pra gente o quê? De novo, o período. Essa questão do Enem 2017 eu vou deixar para vocês resolverem e deixar aqui nos comentários, beleza? Valeu, galera!